Qual a importância do aconselhamento? Vamos lá? Bora. Qual a importância do aconselhamento e principalmente do aconselhamento fundamentado no livro mais lido do mundo, na Bíblia? Vamos lá, qual a importância? Aconselhar, nós já conversamos, é ajudar a outra pessoa a enxergar a situação na ótica de Deus. Por aí parte o aconselhamento bíblico. Todo conselho precede uma decisão. A gente precisa entender isso. Todo conselho precede, quer dizer, todo conselho vem antes de uma decisão. Toda decisão precisa de um conselho. Do latim, decisio. A decisão é o quê? É uma determinação ou uma resolução que se toma acerca de uma determinada coisa. Em regra geral, a decisão supõe iniciar ou pôr fim a uma situação. Toda decisão ou é para você começar algo ou colocar fim em algo também. Isto é, quer dizer, impõe mudança. Quer dizer, só há necessidade de decisão quando há necessidade de mudança de estado, de mudança de situação, de mudança de contexto. Olha só como é interessante. Aconselhamento precede a decisão e a decisão precede a mudança. Logo, toda mudança precisa de aconselhamento. A importância começa por aí, na tomada de decisões. E tomar decisões é o processo que consiste em optar entre várias alternativas. Só há necessidade de decisão quando há alternativas. E eu preciso aprender a fazer isso aí. E qual a importância de tomar decisões? Eu quero deixar isso bem claro para você, porque algumas pessoas pensam que não tomar decisão a livra e deixa sua alma mais leve, tira um peso. Eu não vou tomar decisão nenhuma. Não tomar decisão já é uma decisão. E eu posso dizer para você que a pior decisão é a indecisão. É você escolher se abster. É você escolher, na verdade, não fazer, não tomar partido. Isso é horrível, porque isso causa indefinições. Tomar decisão é importante, sabe por quê? Marque aí, olha. Primeiro, porque mostra firmeza, fé para colher os resultados. É importante tomar decisão porque você assume a responsabilidade e demonstra para você mesmo a questão da fé, que é a certeza. Mesmo em momentos turbulentos, é fundamental tomar decisões. Você não se contenta em não tomar decisão, ficar na indecisão. Quem fica na indecisão geralmente se acovarda e coloca a responsabilidade no outro, ou nas situações, ou nas circunstâncias, etc. Decidir, por isso que eu digo que decidir, não decidir, é a pior decisão. Transferir a responsabilidade para o outro nunca vai ser a melhor decisão. Pense nisso. Outro ponto importante sobre a tomada de decisão é que quando eu tomo a decisão eu começo a ter clareza nos caminhos, nas etapas, e automaticamente as minhas atitudes elas vão ser direcionadas, as minhas ações e reações vão ser direcionadas para essas decisões. Enquanto você não tomar decisões, tudo fica turvo, tudo fica complicado. Será que é? Será que não é? Eu não sei se vou por aqui. Uma vez que você tomou a decisão, você vai ajustando no meio do caminho. Quando você não toma a decisão, você não consegue ajustar nada. Vai ficar sempre nesse... Mas se eu tomar a decisão errada, faz parte. Ajusta isso no meio do caminho. Está entendendo a necessidade do conselho? O conselho antecede uma tomada de decisão, que antecede uma mudança. Só que não tomar a decisão vai fazer com que você não mude. Agora, se você tomar a decisão e não for a melhor, você pode ir ajustando no meio do caminho. E os conselhos, os pontos de vistas ao redor podem ajudar a ver coisas que você não está olhando. O seu ponto de vista para outras pessoas pode ser fundamental na tomada de decisão. Não que ela vá seguir tudo que você fala, mas é importante ela preencher uns pontos cegos. Você que dirige, você sabe que quando às vezes você vai fazer uma curva, tem um ponto cego. Você olha aqui e não consegue, você tem que esticar a cabeça para cá e para lá. Mas a pessoa que está no outro banco consegue enxergar o que você não enxerga. Você consegue preencher a lacuna do ponto cego da vida de muitas pessoas.
Isso, o aconselhamento caminha para isso, por isso a importância. Agora, por que a necessidade do ponto de vista de Deus na tomada de decisões? Vou falar rapidamente para você 7 porquês, ok? 1. Minimiza o cansaço espiritual e emocional. Eclesiastes 10:10. Se o machado tiver embotado sem corte, você tem que colocar mais força, mas a sabedoria, ela é o quê? Ela é excelente para te guiar. Então, preparar o seu machado, o corte. Tenta cortar uma carne com a faca cega, tenta cortar uma árvore com um machado cego. Vai ter que fazer muito esforço, mas se você está preparado, o esforço é muito menor e você tem muito mais resultados. Esse é o número 1, minimiza o cansaço. Porque é importante o ponto de vista de Deus, o conselho bíblico. Quem se prepara recebe oportunidades. Lembra da história de Daniel? Um monte de gente ficou escravo e Daniel foi ser preparado para governar na Babilônia. Ele recebeu o quê? Oportunidades. E muitos receberam problemas. A mesma situação, mas em posições diferentes. 3. Para vencer batalhas. Oséias 4:6 diz o quê? Meu povo perece porque falta conhecimento. Quer dizer, você morre, você não vence batalhas, você é destruído se você não tem o conhecimento e principalmente o ponto de vista de Deus, o conhecimento de Deus, a orientação de Deus. Perde batalhas. 4. Para não errar. Jesus diz que nós erramos porque não falta o quê? Conhecimento. Errais por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, para errar menos, e às vezes nem errar, acertar, é necessário o ponto de vista de Deus a respeito. 5. Para receber e transmitir a verdadeira liberdade. Algumas pessoas estão me assistindo agora, estão fazendo parte dessa semana maravilhosa aqui, sábio conselheiro, e acham que são libertas. Libertos, e quando eu falo liberto, não é de vício, coisa assim não, liberto de muitos conceitos, até religiosos que te prendem. Mas olha só, eu já li a Bíblia 5 vezes inteirinha. Algumas pessoas pensam que a liberdade vem pela Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Deixa eu dizer uma coisa, não se espante com aquilo que eu vou dizer. Espere eu terminar, ok? Não se escandalize. A Bíblia não é a verdade. Jesus é a verdade. João 8:32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas caminhando o texto no versículo 36, ele diz assim, olha: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. A Bíblia sem a pessoa de Jesus é mais um livro, história, de antropologia, de arqueologia, de filosofia, etc. Mas a Bíblia, acompanhado com a pessoa de Jesus, tem o poder de transformação, de liberdade. Então, o ponto de vista de Deus nos faz pessoas livres. E pessoas livres conseguem ter pontos de vista para orientar outros sem estar naquele cabresto. Pede um conselho para um jumento que está com aquele cabresto aqui, ó. Ele só vai conseguir dar orientação nessa direção. Agora, quando você não tem esse cabresto, você consegue observar mais, orientar mais. Você consegue ter uma visão mais ampla. E um conselheiro sábio precisa ter uma visão mais ampla, precisa conseguir analisar mais situações, precisa ter mais envolvimento relacional fora desse mundinho religioso. 6. Por quê? Qual é a necessidade da gente ter o ponto de vista de Deus para tomar as decisões? Para sermos abençoados. Oséias capítulo 6, versículo 3. O texto diz que como a alva, o quão abençoados seremos quando Deus se faz presente em nossa vida. Então o capítulo 4, versículo 6 fala da destruição, e o capítulo 6, versículo 3 de Oséias fala da bênção que nós receberemos do Senhor a partir do momento que conhecemos o Senhor. O texto vem dizendo, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E é isso que nós precisamos. E último, 7, é a característica de todo o cristão. Paulo, o apóstolo, quando escreve a Timóteo,
No capítulo 2, no verso 15, ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, a palavra da fé, a palavra do Senhor. Então, é característica dos amigos de Deus conhecerem as expressões, o pensamento e os valores de Deus. Não dá para conhecer a Deus e não conhecer o que Deus pensa. Quando a pessoa me pergunta a respeito do o que Deus será que Ele pensa sobre isso, o que Ele quer que eu faça? Pô, se eu conheço a Deus, eu conheço o que Ele pensa. Se você me conhece, você conhece o que eu penso, os meus valores, os meus princípios. O duro é falar que conhece a Deus, mas não conhecer os valores dele. Não, mas não sou muito de ler a Bíblia. Como é que você conhece a Deus? Você é daqueles espiritualistas que acha que tudo é sobrenatural, que vai acontecer e vai vir uma revelação e tal. Se Deus age dessa forma, se Deus tem como princípio viver assim e agir assim com o ser humano, vamos jogar fora então a Bíblia. A Bíblia, na verdade, veio para ser, na verdade, o nosso orientador. Com a pessoa de Jesus, essa orientação ela vai acontecer no dia a dia. Aí sim, experiências sobrenaturais podem acontecer sim. Creio que pode acontecer, cada um tem a sua, mas todas fundamentadas no livro mais lido do mundo. Como você ensina as pessoas a tomarem decisões? Como é que você ensina? Pela sorte? Pelo misticismo? Nós precisamos ter um padrão para a tomada de decisões. Se eu fosse ensinar você aqui, e no curso completo, eu vou ensinar você como estabelecer um padrão para a tomada de decisões. Falhou. No curso completo, eu vou ensinar você como tomar decisões e como estabelecer um padrão para você orientar, aconselhar as pessoas a tomarem as melhores decisões. Esse padrão inicial, ele é baseado num tripé: propósito, missão e vocação. Propósito responde à pergunta: por que eu faço? Missão responde à pergunta: o que eu faço? Vocação responde à pergunta: como eu faço? As pessoas precisam tomar decisões, por isso precisam de conselhos. Mas a primeira pergunta é: por quê? Qual é o fundamento disso? O que isso tem a ver com os seus princípios e valores e os princípios e valores de Deus? Andando por esse caminho eu consigo chegar então, o que eu vou fazer agora? E como? Porque às vezes é necessário tomar aquela decisão, mas o que fazer para tomar aquela decisão é muito importante também. Tem gente que faz a coisa certa da maneira errada, e aí vai dar lixo, vai dar porcaria, vai dar errado, não vai dar certo. A maneira como a gente faz é muito importante, e dá para estabelecer um padrão simples. Agora, esse padrão serve para todo mundo, para todos os conselhos que você for dar. Uma vez que você se prepara nesse padrão, você pode dar um conselho para todas as pessoas. Agora, existem conselhos que são muito específicos. Esses conselhos que são muito específicos, nós criamos uma metodologia chamada OICA: observação, interpretação, correlação e aplicação. Qualquer tipo de conselho específico você pode dar baseado nessa orientação do OICA. Então, ser um conselheiro fica muito mais leve, porque o peso não está no que você pensa, acha ou quer, e sim naquilo que Deus orienta como conselho para as pessoas. Essa é a base da importância do aconselhamento, ou do aconselhamento que o sábio conselheiro precisa ter. Um aconselhamento fundamentado no livro mais lido do mundo. Fechou. Caraca.